Situação. Bom, olá, pessoal. Estamos aí em mais uma reunião do Projeto SECOM. Sétima reunião. A última foi no dia... Deixa eu ver isso aqui. Dia 10 de junho. Agora 15 de junho, hoje 15 de junho, e já são 18h43, por isso que eu comecei logo, né? Senão ficou um pouco atrasado, tá? E a gente vai agora dar continuidade, aí vocês já devem estar, já devem estar vendo a base de dados, né? Do INPI, que é para a gente começar a... Isso. Nunca tinha reparado. A ver a base daqui do Brasil, que a gente começa exatamente por ela, que é a mais prática, né? De trabalhar. Deixa eu ver. Ai. Um cisco meu. Bernardo, vê se foi um oi aí para você no chat. Foi sim, apareceu aqui. Vê se você consegue responder. Deixa eu ver. Ainda não, aparece o chat cinza escuro. Tudo bem. Então, porque eu vi que tem uma opção aqui. Bom, para falar de bases de dados, que a gente começou na reunião passada, eu tive que apresentar todas as ferramentas possíveis, ou pelo menos algumas das ferramentas possíveis, como palavras-chave, como classificação internacional, como a classificação CPC, como estratégia, né, para a gente fazer busca, mas isso de uma forma geral. Cada base tem algumas peculiaridades e é por isso que a gente precisa focar. Tá? Então vamos lá. Começar pela base de dados do INPI, para a gente começar a trabalhar com isso. Interessante observar, claro, como toda base de cada país, né, ela é restrita a documentos depositados no Brasil. Isso é interessante, olha. Eu estou olhando na base de dados dos Estados Unidos. Lá terão os documentos depositados nos Estados Unidos. Eu estou olhando, mas claro, todos digitalizados desde o início. Não necessariamente, quando eu entrar, por exemplo, no Google, não, o Google Patentes não é um bom exemplo, mas não é um bom exemplo, eu acho, que não tem todos os americanos, não. Mas tudo bem, não é o melhor deles. Se eu entrar na base de dados do SpaceNet, eu não vou encontrar todos os depósitos dos Estados Unidos, pelo menos não desde a criação do escritório americano. Por quê? Porque não foi passado tudo. Não tinha tudo sido digitalizado, igual o Brasil, mesma coisa. Então, cada país tem a sua própria base. Antigamente, a gente trabalhava no Brasil com muitas bases em papel. A maioria era papel. Sério, isso quando eu falo antigamente, não é muito antigamente, não. Eu entrei no INPI em 2006, e a gente tinha muito mais, infinitamente mais depósitos em papel, tanto entrando quanto já guardado, do que eletrônico na internet. Então, assim, a gente era obrigado a fazer busca em papel. A gente era toda uma metodologia para busca, usando classificação internacional também. Não existia CPC naquela época, né? CPC é uma coisa muito recente, mas a classificação internacional. E era tudo guardado num edifício à noite, né? Na época, o INPI era o principal usuário do edifício à noite. Agora não estamos mais lá, graças a Deus. E ficavam nas salas, porque lá são 24 andares, 23 andares. É porque são 22 do INPI, 22 andares do INPI. No 23º andar tinha Anvisa, aí 24, 25, 26 era da Rádio Nacional. 26 é o térreo, né? Enfim, e aí, nesses andares que eram do INPI, até o 23º, né, que tinha Anvisa, também tinha salas, inúmeras salas, porque cada andar do edifício à noite, ali da Praça Mauá, é enorme, é gigante mesmo, é muito grande. E várias salas contendo vários escaninhos, né, com pedidos de patentes. Assim, a lógica é que havia uma grande concentração mais no meio para baixo, até por uma questão de carga, mas assim, o edifício foi projetado, aquele edifício, né, o à noite,
ele foi projetado para receber o papel do jornal à noite, criado na época, ou não existe mais, logo depois faliu. Acho que foi com o prédio mesmo, ele faliu com a obra do prédio mesmo. Reza a lenda que foi com a obra do prédio, ele faliu, mas ele foi projetado para suportar a carga do papel de jornal, né, em todos os andares. Então, assim, ele mais que suporta aquela quantidade de papel. Com o tempo, o INPI foi digitalizando isso, tudo aquilo, a ponto que em 2010 a gente já tinha mais ou menos a mesma quantidade de depósitos em papel e digitalizados já estava disparando, né? Os documentos já estavam entrando digitalizados, muitos, né? A grande maioria, em 2010, 4 anos depois, hein? A gente tinha uma grande quantidade digitalizada, mas foi somente após 2015, você vê, não deixa de ser recente, né? Somente após ali, mais ou menos 2015 para 2018, que eu comecei até a ver como é que estava em 2018, é que os depósitos em papel, os pedidos em papel que existiam depositados desde lá atrás, desde o primeiro depósito, é que foram digitalizados, né? Hoje em dia estão praticamente todos, ainda falta merreca. E ainda tem coisa sendo digitalizada, por incrível que pareça. Porque é uma quantidade infinita de papel. E aí, claro que ninguém mais olha aquilo, porque aqueles documentos são de 1800, né? É muito antigo, não tem por que olhar com todas as bases que temos no mundo, né? Para avaliar os critérios de patenteabilidade. Então, hoje é tranquilo você fazer busca no site do INPI, porque você vai ver a grande maioria já digitalizada. Mesmo aqueles documentos que entram em digital, né, na forma digital, ou documentos que eram papel e foram digitalizados. Mas, de novo, são restritos a documentos depositados no Brasil. Não todos de procedência brasileira, por exemplo. Como eu falei, um pedido de patente é territorial, não é isso, Bernardo? Então, eu esqueci até de falar que hoje o único membro aqui físico virtual, né, é o Bernardo. Não sei o que aconteceu com o pessoal, ainda não chegou, espero que chegue, mas a gente não pode também, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que ser um pouco breve, eu tenho que respeitar meu horário também aqui, senão eu estou ferrado com o resto do trabalho. E aí a gente precisa dessa noção, entender, né? Ter essa noção de que se uma pessoa na França inventou um perfume e quer produzir esse perfume em vários países, pela logística, uma questão de logística, né? E vender em cada país. Obviamente, ele tem interesse em depositar um pedido de patente em cada país que ele for vender aquele perfume. Porque senão os outros vão copiar a forma. E aí ele vem no Brasil e deposita aqui. Então, é um francês depositando no Brasil. Então, esse depósito no Brasil está lá no INPI. Né? Não precisa ser um brasileiro. Ele precisa constituir um advogado no Brasil para fazer esse depósito. Mas não necessariamente precisa ser o inventor, muito menos o depositante brasileiro. Beleza? Mas nós temos, nós chamamos de inventores nacionais, né? Os inventores nacionais são muito menos do que os inventores estrangeiros, não tenho dúvida, quantidade muito inferior aos estrangeiros, tá? Que aqui depositam, mas temos uma quantidade boa de depósitos nacionais. Então, é possível fazer busca no site, na base de dados do INPI, que eu utilizo o site do INPI, que eu já vou mostrar, por diversos campos bibliográficos, mas isso também não é uma novidade. O Google Patents faz isso, o SpaceNet faz isso, praticamente todos eles fazem isso, né? Mas nem no passado não era assim. Tá? O diferencial do site do INPI é esse último item aqui: apresenta o relatório de andamento do processo com os despachos já publicados. Isso aqui é diferente de praticamente todos os escritórios. Ninguém faz isso, só o INPI. Raríssimos aqui são os que fazem. Não sei por que também, mas é muito bom para o requerente. Né? Ele olha lá, faz a busca do pedido dele, muito simples, qualquer pessoa pode fazer, e vê lá como é que está o andamento do pedido dele. Se o processo está bem, se não está, se ele tem que pagar alguma taxa que ele esqueceu. Então, o próprio inventor ele não depende de um advogado para fazer isso. Ele mesmo pode ir lá e fazer dar essa olhadinha, né, para ver como é que está o processo. Porque vocês sabem que no Brasil existe essa burocracia em todos os âmbitos. Fala, Miguel, boa noite. Existe uma burocracia, um nível de burocracia muito grande em vários pontos, né?
e isso desburocratiza o sistema, que é muito bom. Então, tá aí, o link é esse, né? www.inpi.gov.br. Tem essa grande vantagem. Agora, isso é melhor para o inventor, né? Que vai olhar o seu, mas também é muito bom para quem está de olho vamos dizer assim, na tecnologia inimiga, né? Não inimiga, mas rival, né? Porque ele precisa saber será que o cara perdeu aquele pedido de patente que ele botou na minha frente, do negócio lá que eu estava inventando igualzinho a ele. Se ele perdeu, eu posso produzir, entendeu? O cara fica ali de olho no site do NPI, eu vou mostrar isso. Mas é interessante para esses detalhes. Para pesquisador, nem tanto, né? O pesquisador que quer conhecer a tecnologia, ele acha isso irrelevante. Não tem para que saber os processos, como é que estão. Claro, eu preciso saber se o processo caducou ou não. Assim, perdeu a validade, ou não foi para frente, foi esquecido, né? Tá em domínio público. Isso sim é importante, tá? Então tá aí o site do NPI. Esse já tem um tempinho, né? Ele já mudou a cara dele, né? Esse aqui, por coincidência, é o atual presidente. O nome dele é Júlio, era um servidor colega meu. Ele já foi diretor da diretoria de patentes, já foi diretor da diretoria, aliás, ainda é, né? Diretor da diretoria de administração, e hoje ele está acumulando o cargo de presidente interino, porque o Lula ainda não decidiu quem é o presidente do NPI, tá? E aqui é uma mesa aqui com reunião, com alguns colegas aí. Então, o site era assim, ele tinha essa cara, até sempre falando sobre fraudes, que é muito comum, né? As pessoas se passarem por representantes do INPI para dizer, olha, aquela sua marca que foi registrada, então, você tem que me pagar uma taxa para ela sair mais rápido. Isso não existe. E ainda botam lá o carimbo do INPI, eles, nossa, mas tem tanta coisa errada. Hoje o site está um pouquinho diferente, mas vou mostrar aqui, tá? Ele tem antigamente ainda tinha esse acesso, antigamente isso aqui é 3 anos, tá? Há 3 anos atrás ainda tinha esse acesso rápido aqui, mudou um pouquinho, vou mostrar, tá? Aqui, mas isso aqui não mudou, né? Quando você vai, deixa eu voltar aqui, ó, faça uma busca. O link é diferente, ou quer dizer, o acesso rápido agora é diferente, mas vocês vão ver que a ideia é a mesma, né? Tem aqui, faça uma busca, aí você clica, aí aparece isso aqui. Aí aqui você tem marcas em cores diferentes, né? Atualmente não tem cores diferentes, é tudo a mesma cor. Eu não sei quem foi que mudou e por que mudou, mas teve uma mudança radical desde essa última mudança radical. Tá aqui, patentes, você clica ali e vai aparecer a busca na base de patentes, tá? E aí você pode consultar pela base de patentes, que é isso que a gente está enxergando aqui, pelo número do pedido de patente, pela classificação, palavras-chave, depositante, como uma pesquisa avançada. Como vocês estão vendo aqui, essa é a pesquisa avançada, né? Então, se eu quero juntar classificação internacional de patentes com palavras-chave no resumo, eu posso. E aí a gente faz a busca desse jeito. O número é mais para quem quer estar procurando o pedido certo, né? Um pedido certo. Mas a busca pode ser básica também, a gente pode olhar, pode finalizar a sessão e tal. Ele vai pedir, quando a gente entra no site, para você se cadastrar, mas não precisa, tá? Existe também, ainda tem esse site aqui, que é um guia prático para busca de patentes, onde as informações foram colocadas de forma que qualquer pessoa tenha uma noção prática sobre busca. Então, qualquer um aí, por isso que eu passo esse link aqui, específico desse guia prático de busca de patentes para os meus alunos, quando eu quero que os meus alunos façam busca em base de patentes, sem que eu explique, porque ele é muito intuitivo, né? Tá aqui, busca na base do INPI, busca no Latpat. O Latpat é uma outra ferramenta, eu já apresentei o Latpat. Busca no SpaceNet, outra ferramenta, tá aqui, ó. Aí tem módulo 1, busca por depositante, módulo 2, busca por inventor, ou seja, o cara que quiser fazer por conta própria, não tem dinheiro para pagar um representante, ele vai conseguir, porque é muito, muito intuitivo, tá? Então, o guia prático é muito importante, e aí tá o passo a passo simplificado, tá? A busca de base do NPI, tudo isso que eu acabei de explicar, o Latpat, SpaceNet, eu esqueci que passava. A classificação internacional de patentes, aqui, ó.
A busca por depositante, inventor, palavras-chave. Também no site do INPI tem aí esse link, www.inovaçãotecnologica.com.br, é o radar tecnológico do INPI, da qual a gente se inspirou para fazer o radar tecnológico da uva. Né? Aqui nós temos várias, algo muito similar ao que a gente, não muito similar, perdão, me expliquei mal. Algo que a gente precisa pensar em fazer um dia, tá? Mas até então a gente tem outras técnicas que a gente está colocando no nosso radar tecnológico, tá? Aqui, além das tecnologias, qualquer tecnologia, como é que é feito o radar tecnológico do Brasil, do INPI no Brasil? É feito sob encomenda. Uma empresa vai lá, normalmente uma grande empresa, solicita e o INPI faz. Passaria um mês fazendo o radar tecnológico para aquela determinada matéria. Então, tem várias matérias, tá? Ó, instituições de pesquisa, associações, empresas e tal. E aí, tá vendo? Tem vários aqui, ó. Aqui deixa eu ver, tecnologias para doenças hipertensivas. Tem lá o radar tecnológico para isso. É bem interessante, é feito com uma equipe muito seleta. Uma das pessoas responsáveis por isso é a Cristina, que foi uma das pessoas que me deu aula sobre busca recentemente, colega minha também. Aí, olha como é que fica, né? Além desse gráfico aqui, ó, que é apresentado, tem uma estrutura bonitinha, né? Apresenta as palavras mais importantes que aparecem, olha, bem legal, né? Os gráficos aqui mostrando aquela tecnologia, de que forma ela está, os principais depositantes. É uma busca bem legal e uma informação visual muito bacana. A gente vai chegar lá um dia, tá? Alguém gostaria de fazer alguma busca? Ó, alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá. Então, as bases, a gente pode também dividir as bases, né, em bases de patentes eletrônicas gratuitas, como essa do INPI, está aqui o site do INPI. O SpaceNet, que é muito utilizado, tem mais de 70 países dentro do SpaceNet. A base de dados americana, o depósito nos Estados Unidos, tudo de graça. O Google Patents, que eu já mostrei. Uma outra ferramenta que é o FPO, né, o Free Patents Online, muito utilizado pela galera de pesquisa também. Está aqui o link aqui embaixo. E tem as bases de dados comerciais, que seriam, por exemplo, o periódico da CAPES, periódicos da CAPES, que é organizado, gerido pelo MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. Então, ele tem ali periódicos em mais de 38 mil publicações, também tem patentes, tá? Mas, assim, é bem mais complexo de fazer busca ali. Também temos o Dialog, que nós já usamos bastante no INPI. O STN, que é voltado mais para a área de engenharia genética, se eu não me engano, mas é tudo pago, isso aqui o INPI paga por isso. O Dialog, esse aqui, né, que eu já tinha mostrado, ó, Dialog Web, esse aqui de novo, tá? O Dialog Web, é só uma informação importante, que das bases de patentes que o Dialog alcança, tem o Darent, que o INPI também paga, aí vários outros, entre os quais o I3E, a base de dados I3E está dentro do Dialog, e o IET, antigo I2E, que é o I3E da Inglaterra, né, específico da Inglaterra. Ele está dentro do Dialog. Tá? Hoje em dia a gente não usa mais o Dialog, a gente usa direto o Darent. E temos o EPOC, o INPI paga o EPOC há anos. Esse ano, por acaso, a gente não está usando. Tá, estamos usando sim, estamos usando. É uma ferramenta bem interessante, eu vou mostrar ela aqui rapidinho. Ela acessa a base de dados mais importante do EPOC, é a EPODOC, é a documentação da EPO, tá? Mas tem o PAGE, que são os resumos de documentos de patente japoneses, e também tem a literatura não patenteada, tudo no mesmo lugar. Aí vocês estão vendo essa janelinha, né? É assim que a gente trabalha bastante com o EPOC, e eu já trabalhei muito com o EPOC, porque ele é bacana, a forma de você analisar um pedido de patente para fazer busca é maravilhoso. Você tem aqui essas cores, né? Você bota a palavra-chave ali, e depois que você acha os pedidos, fez a busca, encontrou vários pedidos, encontrou ali, vamos supor, 150 pedidos.
Aí você começa a clicar no botão, vai passando um para frente do outro. Do lado direito você tem a imagem, do lado esquerdo você tem as palavras-chave que você usou na busca. E aí ele mostra aqui, ó, o conjunto de palavras-chave, né? Aonde estão relacionados no texto. Então você vai você vê o volume, né, daquela palavra-chave. Aí você tem a noção da importância daquele texto para o que você quer fazer busca. E aí você pode selecionar e colocar mais palavras-chave e botar cor, é bem legal, é uma ferramenta bem bacana, tá? Fazer comentários, bem bacana mesmo. Bom, mas é pago, né? Então a gente tem que se contentar com o que é de graça, né? Nós, míseros pesquisadores. Bom, vamos passar agora para um nicho específico de patentes que eu já comentei, que são as patentes verdes, tá? Porque através delas eu vou apresentar alguns estudos de caso, tá? E as patentes verdes são bem interessantes para o projeto Secom. Então, tem muito a ver, né? Tem tudo a ver com o projeto Secom. Então, vamos lá, vamos contextualizar. Tentar ser bem rápido, tá, pessoal? Não perder muito tempo com essa questão aí do histórico, tá? Tudo começou quando o ser humano percebeu que ele precisava ser mais sustentável, ele precisava tomar conta do planeta que vive, porque senão ele ia perder o seu planeta. Muito mais rápido do que esperar os somente 5 bilhões de anos que faltam para o planeta ser extinto, né? Não, vai acabar muito antes, porque o ser humano está acabando com a industrialização. E aí, isso veio através de um relatório Brundtland, que é chamado, esse relatório fez parte de uma documentação chamada Our Common Future, que deu o alerta, olha, mundo, planeta Terra, presta atenção, está tudo errado. Isso em 1987, vocês não eram nascidos, eu era, e eu nem pensava nisso aqui, mas já tinha gente se preocupado com isso, tá? E ali, não, perdão, antes até em 79, houve uma primeira conferência mundial realizada em Genebra que se tocou nesse assunto, mas ninguém queria conversar, mas alguns países ficaram de fazer um relatório para ver se esse assunto era importante. A questão do planeta estava dando sinais de que alguma coisa estava errada, né? E aí veio o relatório, perdão, veio depois. E aí, em 1990, foi o primeiro relatório oficial do que foi criado, de um organismo que foi criado para cuidar desse tipo de assunto, que é o IPCC. Lá em 92, 2 anos depois, foi criada a ECO 92 aqui no Brasil, né? Eu era soldado do quartel nessa época, ainda tomei conta da passagem dos presidentes que estavam chegando no Brasil para a conferência, né? E foi criada a Agenda 21. A Agenda 21 é a agenda para o século 21. Como os países tinham que se limitar na produção de carbono, principalmente o enfoque no carbono, tá? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, por causa do efeito estufa, né? Era a grande preocupação da época. Hoje nós temos outras preocupações também. E aí veio o protocolo de Kyoto, antes também a questão do quadro das Nações Unidas sobre mudança climática, um quadro que todo ano mostra, né, como é que estão as mudanças climáticas. O protocolo de Kyoto veio sacramentar isso, e depois veio o relatório Stern, também com muitas informações importantes, em 2006. Você vê que a gente já está chegando, né? Quando a gente entrou no INPI, já vinha toda essa informação de sustentabilidade e tal. O quarto relatório, já em 2007, apresentava uma lista muito grande de coisas, de países de coisas que tinham que ser feitas por determinados países que não tinham muito interesse, por exemplo, os Estados Unidos, tá? E aí, em 2009, quando veio essa Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática, que foi em Copenhague, foi estabelecida aí a necessidade de enfatizar a relevância da PI, da propriedade industrial, para resolver os problemas. Para resolver, eu acho uma palavra bem forte. Para ajudar a resolver os problemas relacionados com as mudanças climáticas, tá? E isso é a chave do que a gente vai falar aqui agora das patentes verdes. Por quê? Porque foi criada uma ideia de que percebeu-se que algumas tecnologias eram ambientalmente amigáveis. As ESTs, tem esse nome de ESTs aqui, tá? Que eu nem lembro por que exatamente, mas quer dizer isso. Tecnologias ambientalmente amigáveis, tá? ESTs. Muito bem. E aí, a WIPO estabeleceu lá
um grupo de tecnologias que são importantes, que os países, lembrando que a UIP fica na Genebra, Suíça, e ela também cuida do PCT, entre outras coisas, mas ela só fala em propriedade intelectual o tempo inteiro. Então, ela é a organização que cuida da propriedade intelectual do mundo, mas ela não determina nada, a não ser ela é o lugar de conferência para que se determine algo, né? E aí foi criado, no INPI Brasil, com essa ideia, foi criado o Grupo de Trabalho em Patentes Verdes com o objetivo de estudar esse tema e verificar o que poderia ser feito no Brasil. E aí esse grupo eu conheço, aliás, a professora Cristina, que eu tinha comentado ali, que faz parte do grupo ali de radar tecnológico, ela também fez parte, ela está em todas, a Cristina é excelente, ela também fez parte aí dessa equipe, junto com o meu orientador do doutorado, Douglas Santo. Ele também fez parte dessa. O professor Camilo também fez parte da primeira equipe que analisou essa questão das patentes verdes, o que ia fazer, o Brasil ia se comportar como, né? Porque a WIPO dá lá o número da classificação e o Brasil ia fazer igual, ia copiar, não ia. Então, essa galera ficou estudando aí durante alguns anos e aí até que se chegou à conclusão que o IPC Green Inventory, que existe na WIPO, né, no site da WIPO, também é chamado de OMP, a sigla em português, né, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Foi uma contribuição muito significativa da OMP e que se deveria, sim, ser, não copiada, mas ser o norte, a referência mais importante. Chegar à conclusão também que as tecnologias ambientalmente saudáveis deveriam sair desse inventário verde, IPC, ou seja, IPC classificação, tá? Classificação. Mas no Brasil, foi colocado, ao invés de classificação, foi colocado os temas no site do INPI, então eles colocaram, ó, tudo relacionado à produção de energia alternativa é patente verde. Tudo relacionado a transporte, dependendo se for voltado para a sustentabilidade, é patente verde. Tudo, conservação de energia, patentes verdes. Gestão de resíduos, patentes verdes. Agricultura, patentes verdes. E assim vai. Energia nuclear, patentes verdes. Administrativo também. Tudo, lógico, isso aqui, que fosse bom para o mundo, em termos de sustentabilidade, seria voltado para ambiente verde. Então, no Brasil, além disso, quer dizer, vocês podem achar assim meio insignificante, já que a WIPO já tinha essa relação, inclusive com classificação internacional. Porém, quando o Brasil diz, olha, nós temos as patentes verdes no Brasil, quer dizer, que são aqueles pedidos de patentes que entrarem com esse nicho aqui de tecnologias, não necessariamente pela classificação, mas com esses temas aqui, a gente vai analisar. Se eles forem patentes verdes, se a gente classificar como patentes verdes, eles vão pular a fila. A primeira coisa que fizeram, né? Usufruem privilégio do exame acelerado. Em outros países, Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Israel, Japão e Reino Unido, e no Brasil também. Ainda como PP, né, como um grupo de trabalho no primeiro momento, mas hoje já não é mais grupo de trabalho, hoje já funciona desse jeito. Então, as patentes verdes são vistas como documentos patentários que incorporam ensinamentos tecnológicos referentes a tecnologias de combate à alteração climática, às alterações climáticas, e são convocadas ainda neste século a se tornar um dos pilares fundamentais de um novo modelo econômico mundial. Daí esse século, por causa da Agenda 21, tá? E aí, foi até feito esse, projeto piloto aqui, tá, no escritório americano. Em 2011, fizeram uma análise e verificaram, por exemplo, que tinha lá, desses pedidos de patentes que estavam entrando considerado um projeto piloto, né, de tecnologias verdes, tiveram aproximadamente metade, né, de pedidos concedidos no escritório americano. Isso é difícil. No escritório americano a gente entende que isso é fácil, como eu havia dito, mas no Brasil isso é difícil. Indeferidos, 32%, negados, 6%. Tem a diferença entre indeferir e negado, é negado de vez. Tá? Indeferido, o cara tem uma chance de tentar recuperar. Petições aguardando decisão ainda 10%. Então, é uma relação bem interessante que, aliás, se perpetua mais ou menos até hoje. E aí o Brasil não ficou muito diferente do resto do mundo. Aqui está o mundo inteiro, né? A maior quantidade de pedidos de patentes nessa área de tecnologia verde está voltada para petróleo e derivados. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Porque, afinal de contas, o petróleo é, sim, um dos grandes causadores
de efeito estufa, né, do efeito estufa. O gás natural também. Então, olha, mais da metade somado petróleo e gás natural, porque os dois são sempre juntos, né? Aí também tem o carvão mineral, derivados. Essa é a grande parte. Vocês podem ver que a energia elétrica, que é a nossa área, né, especificamente, ela nem faz parte aqui, ó. Energia hidráulica e eletricidade, vermelhinho aqui, ó, 2%. É muito pouco, né? Urânio até que é razoável, 6%. Biomassa, 10%. Tem muita gente que gosta de fazer no mundo isso, tá? Aí você vem para o Brasil, petróleo com gás, é um pouquinho menos, tá? Mas produtos da cana-de-açúcar, olha aí, ó. Olha esse amarelo aqui. Biomassa, verde, ó. Energia hidráulica e eletricidade, enorme, né? Que isso aqui é praticamente um reflexo da nossa matriz energética. Né? Isso aí é a contextualização em relação ao Brasil. Aqui são os países da OCDE, não sei se vocês já ouviram falar, que são os países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, primeiros da fila, né? Estados Unidos, países da Europa, blá, 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 OCDE. E aí, olha lá, petróleo, derivados, gás natural, não é muito diferente, tá? Mas quando se fala em energia hidráulica e eletricidade, o Brasil é sempre maior, tá? Isso é muito bom. Então tá aí. O que são as patentes verdes? Então vamos deixar bem claro: fontes de bioenergia, tipo lixo, biocombustível, fontes de energia térmica, combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Isso aqui é um detalhamento, tá? Fontes de energia eólica e voltados mais para a energia elétrica, tá? Fontes de energia solar, termosolar e fotovoltaica, fonte de energia oceânica, marés e ondas, fontes geotérmicas, entre outras. Então, está aqui o site da WIPO, como eu havia dito, está aqui a classificação, o site da WIPO, né? E os temas, classificação e os temas. Está aqui o site da WIPO. Aqui continua lá, todas as classificações internacionais de patentes voltadas para classificação verde, tá? E o programa do INPI começou em 2012, tem mais de 10 anos. A ideia é que um pedido de patente entrasse em 2 anos, ele já fosse deferido ou indeferido ou negado. E aí isso é muito legal, né? Na verdade, hoje em dia está uma média aí de 2, 3 anos mesmo, é isso aí. Aqui estão todos os temas que são colocados aqui no Brasil, oficialmente, biocombustíveis e tal, que é muito grande, até conservação de energia, que é muito nossa área, né? Ó, grande pra caramba, a relação detalhada em todos os aspectos. E aí eles têm uma estrutura, como é que faz para negar ou não, isso é irrelevante para a gente, mas é interessante, sim. Temos como é que entra o pedido na fila, quem é que analisa, é a própria divisão técnica, mas se é um pedido de patente verde, ele tem que passar à frente de todo mundo, junto com pedidos Existem vários pedidos chamados prioritários. Existem pedidos para idosos pulam a fila, pedidos para pessoas PNE pulam a fila, pedidos para portadores de AIDS, se eu não me engano, pulam a fila, pedidos de patentes verdes pulam a fila e outros, tá? E outros. Então, qual é o estudo de caso que eu havia comentado? Tem aqui, ó, esse primeiro aqui. Esse foi feito. Esse aqui foi meu. Eu apresentei esse trabalho no Rio Oil and Gas de 2010. Naquela época eu estava fazendo doutorado na UFRJ e eu não consegui nem apresentar o meu pedido de patente. Aliás, foi por isso que eu até saí, né? Porque eu já era chefe naquela época e não. Mas eu levei lá o trabalho, né? Pelo menos ele foi aceito no Rio Oil and Gas em 2010, né? Na conferência do PPE, o PPE que é o Programa de Planejamento Energético da COP, que organiza esse Rio Oil and Gas, e o tema já fala tudo, né? É mais petróleo, mais matriz energética, tá? E aí eu fiz um trabalho que foi aceito numa turma de 70 alunos, só tiveram 2 trabalhos aceitos para apresentar numa turma de mestrado com doutorado, tá? Junta todo mundo. Um deles foi o meu, que é esse mapeamento tecnológico da indústria para petrolífera sobre o enfoque de documentos de patentes. Então, o que eu fiz? Eu queria botar uma coisa diferente, quer dizer, eu trabalho com patentes, né? E ninguém sabe pesquisa, vocês agora estão aprendendo. Mas se vocês chegarem lá no mestrado, no doutorado da vida, não é todo mundo que sabe. Então, são raras as pessoas que têm esse conhecimento. Agora vocês estão tendo, então tem que aproveitar mesmo, tá? Porque isso gera aí, ó, gera artigo,
Isso aqui foi artigo assinado junto com dois professores da academia do PPE, gente. Não é brincadeira, não. Tá? E o que eu fiz foi uma coisa simples, bem simples, mas só eu sabia fazer. Então, eu peguei aqui tecnologias da indústria parapetrolífera. O que é isso? É a indústria voltada para a extração de petróleo. Só que eu peguei, vamos lá, equipamentos, quais são os equipamentos considerados críticos na área da indústria parapetrolífera que tem a ver com, obviamente, petróleo, mas tem a ver com energia elétrica. Então, pegamos. Tem equipamentos onshore, ou seja, são usados em terra, e tem equipamentos offshore, que são usados no mar. Os onshore são as sondas, também tem sondas onshore, tem sondas offshore. Então, aqui, a base tecnológica para isso são tecnologia metalúrgica. É muito necessário. Esqueci o termo. Ergo-eficiente, não é ergo-eficiente. Ergo-dependente. O que quer dizer ergo-dependente? Eles dependem de muita energia para que essa sonda funcione, né? Muita energia elétrica. Então, está ali voltado para a área de metalurgia, tá? Mas depende da energia elétrica. Qual é a classificação internacional voltada? Então, a E21 tem essa tecnologia no IPC. Perfuração, sondagem do solo, mineração. Está ligado ali, tá vendo? As sondas, né? É nítido isso, né? Vamos ver outras tecnologias. Árvore de Natal, seca, sabem que é porque a sonda é porque é onshore. Árvore de Natal é toda aquela parafernália para extração de petróleo, parece uma árvore de Natal mesmo. Bomba para perfuração de poço. O tal do pump jack, que eu mostrei aqui na pesquisa, que é o cavalo, né, que extrai. Tudo isso onshore. E offshore, no mar, no oceano. Navios, plataformas, árvore de Natal molhada, linhas flexíveis, risers da completação, várias outras tecnologias. E aí eu encontrei, e aí eu mesmo dividi em tecnologia mecânica e tecnologia elétrica. Apesar de serem tecnologias não só da elétrica, são ergodependentes. Tá? Então, quais são os segmentos analisados pela Classificação Internacional de Patentes que eu encontrei dessas áreas? E21 é o principal, né? Porque ele tem específico para perfuração. Mas quando você vê a E21B, E21C e E21D, você percebe que eles têm a ver com perfuração de solo, perfuração profunda, obtenção de óleo, gás, então é mais específico ainda. O E21C, mineração, exploração de pedreiras. E21D, poços, túneis, galerias, grandes câmeras. É aí que eu encontro toda essa tecnologia. Então, a E21 é importante? Mas a B, a C e a D junta toda essa galera aqui, entenderam? Então, eu fiz esse primeiro apanhadão, né? Separei as tecnologias, essa estratégia que eu usei e eu uso até hoje. Separei as tecnologias, identifiquei a classificação internacional relacionada a essas tecnologias. Repara que a gente vai criando uma matriz, quase, né? Vai ver. Agora eu botei aqui, ó. Então, essa classificação aqui, ó, E21B, C e D, essas, né? Elas são boas, mas vamos tentar refinar ainda mais. Então, olha, E21B 700 é um método ou aparelho especial para perfuração. Importante. Perfuração sob a água, específico pra caramba. E21B 4300, método, aparelho para obter óleo, gás, bastante específico. 4316, método intensificado de recuperação para obtenção de hidrocarboneto, plataforma bem específica. Então, todas essas tecnologias aqui vão estar nessas classificações. Então, eu saio desse macro aqui para ir para uma análise mais micro, né? Ou seja, de todas as E21B, essas aqui são as mais importantes. E a E21C, aí estão aqui as da C, 4100, 4124. Então, eu vou pensando cada classificação, e tem a E21D também, está aqui embaixo. Ó. 512, que é importante, revestimento, acessórios para executar revestimento de poços. Vou pensando um conjunto de classificações que vão cercar aquele tema. Pronto, guardo na minha planilha. E aí, calma. E aí faço essa análise aqui temporal, ou seja, eu olho eu comecei em 1985, eu restringo o ano, digamos no Brasil, restringo o ano lá, eu quero que faça a busca só em 1985. Busca todas essas classificações aqui, por exemplo,
depositados no Brasil em 1985. Aí ele vai me dar uma quantidade, não vai? Então, aí eu vou e marco num gráfico. Marco aqui. É esse azul aqui, é o depositado. Isso aqui tem. Aí vou marcando aqui, ó, deu 5.500 aproximadamente, depósito em 1985. Se eu não me engano, isso aqui foi feito no mundo inteiro, mas tudo bem, deixa lá. Estou dando um exemplo do Brasil, mas certamente não é Brasil pela quantidade. Deve ser SpaceNet. Deve ser. Aí, 1986, faço a mesma busca, de 1º de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1986. Faço a busca e encontro lá. Teve uma quedinha. Aí, 87, outra quedinha. E vou fazendo isso para cada ano até chegar no ano da minha pesquisa. Na verdade, 3 anos antes. Tá? Importante porque nem sempre, esses 3 anos é uma garantia de que a gente vai ter todos os depósitos daquele ano certinho, visíveis, que nem sempre estão. Pelo menos até os 3 anos anteriores. Tá? Uma questão de data de publicação. Então, vocês percebam que essa curva em azul, que são pedidos depositados, eles seguem uma tendência de subida, mas teve uma queda aqui em alguns anos. Então, a questão é, por que teve essa queda? Em primeiro lugar, eu percebi que tem um relacionamento dela, um correlacionamento, tá vendo o R ao quadrado aqui? É um correlacionamento com essa curva que vocês estão vendo de subida, de aproximadamente 66%, 67%, tá? 67%. Isso quer dizer que a tendência é muito alta de continuar subindo nos próximos anos. Então, como será que está hoje, né? Em 2023? A gente pode fazer uma busca para 3 anos para trás. Então, em 2020, como será que está em 2020? Será que já passou de 9 mil? Se eu continuasse esse gráfico, certamente passaria. Então, eu prospectar, né? Isso, prospectar é avaliar para onde ela vai. Então, em 2020, com esse gráfico, eu vejo tem 67% de chance de manter esse ritmo, tá? Enfim. O que mais os outros gráficos abaixo estão falando? Eu peguei 2 óleos marcadores, 2 petróleos marcadores, tá? Que aqui vocês estão vendo como o Brent Spot europeu e o Cushing da WTI Spot Price. São 2 preços de petróleo. Eu peguei o preço do petróleo em todos esses anos, desde 1980, eu não consegui de 85, mas consegui de 86. Desde 1986 até o fechamento daquele artigo. Eu fui pegando esse preço do petróleo e fui colocando aqui também no mesmo gráfico. Né? Do lado de cá é o custo do petróleo, tá? Do lado de cá é o preço, perdão. Não é? Isso. Esqueci de colocar a legenda, nem eu estou sabendo. Mas, ou é do lado de cá, deve ser o preço. Sim, com certeza. O preço do barril chegou a $100, o preço do barril em 2007, eu acho. Tá certo, tá certo. E no início era baixíssimo o preço do petróleo, abaixo de $20, tá vendo? O preço do barril desses 2 marcadores. Eu coloquei 2 para ter certeza que eu escolhi o preço, uma boa ideia de preço de petróleo. E realmente, os 2 eram iguaizinhos. Né? O que está dizendo aqui essa curva para a gente? O que vocês podem dizer? Vocês não podem olhar, não podem confirmar que existe 63% de chance desse preço de petróleo continuar subindo em 2000? Com certeza, né? Com certeza. É isso que quer dizer essa curva aqui, essa linha reta que o Excel faz, tá? Mas, enfim, a minha análise estava mais comparação entre a quantidade de depósitos pedidos de patentes com o preço do petróleo marcador. E eu fiz a seguinte correlação, olha, repara que o preço do petróleo, à medida que ele oscilava, né, porque o preço de petróleo ele oscila muito, ele é muito volátil, ele oscila demais. Podem ver, né? Como é que ele oscila. Mas a partir do momento que ele começou a cair, olha que interessante. Eu também existe um reflexo no número de depósitos também para baixo, muito mais acentuado. O que quer dizer, basicamente, o que eu tentei alegar foi essa é a minha premissa. O que eu aleguei? Olha, a partir do momento que não se confia muito no mercado, foge o pesquisador deixa de receber, o pesquisador vai arrumar outro emprego. A partir do momento que o petróleo começa a subir, o preço começa, a tendência de alta, o investimento em pesquisa acelera. E aí,
esse simples gráfico, facílimo de fazer, foi aceito como, pô, realmente é isso que acontece. Então, os depósitos de patentes podem representar um reflexo do investimento em pesquisa, naturalmente, né? É isso, tá? E é claro que dá para fazer muito mais coisas, tá? É muito mais coisas que eu coloquei aqui, que a gente... Inclusive, uma delas é o que a gente faz no projeto Secom, tá? Bom, o estudo de caso 2 foi um trabalho feito também de mapeamento tecnológico, só para biodiesel e tecnologias correlatas sobre enfoque de documentos de patentes. Então, aqui eles relacionaram a biodiesel. Por que eu quero mostrar esse aqui? Simplesmente porque o biodiesel... o biodiesel foi uma das tecnologias que primeiro foram utilizadas, a professora Cristina Mendes aparecendo aqui embaixo, ó, pelo INPI para o estudo de radar tecnológico. E olha a busca e o trabalho que eles fazem. Percebam? A busca não é muito diferente. Quer dizer, o trabalho que tem é bem maior que o que eu fiz, tá? Eles trabalham com busca também, como eu faço com vocês. Eles passam por um refino e tratamento dos dados que vocês também vão fazer. Análise e determinação da tendência. Isso a gente pode achar irrelevante, a não ser que a gente queira fazer algo parecido com o que eu fiz. E no final eles fazem uma conclusão. Então, a busca, como é que eles fazem? Eles tentam recuperar o máximo de documentos sobre tecnologia a ser estudada, no caso biodiesel. Isso eu não faço, porque esse número é gigante. Como eles têm muitos pesquisadores para fazer isso, para eles fica fácil, né? E aí eles escolhem as bases de dados que eles vão optar. A gente não tem muita escolha, que tem que ser de graça, né? E montam uma estratégia de busca, não muito diferente do que a gente faz. E aí, num primeiro momento, eles encontraram lá, usando o EPOC, que é aquela ferramenta que o finalzinho que eu mostrei ali para busca de patentes, que o examinador do BNPI usa. 886 só na base EPOC. No Darent, outro, né, que eu uso muito, 577. No Chemical Abstract, 605. No SpaceNet, que é de graça, 483. Então, vocês podem perceber que esse total de registro, que equivale a depósitos, vai para mais de 2.500. Como é que alguém vai olhar isso? Né? Tem que ter um refino. Tá? E aí você tem todos os detalhes, cada uma base que eu já havia dito. Tá? Então, ali, eles perceberam, por exemplo, números de documentos, tá? Que cada um tem. Ali em termos de, de escolhas de base. Né? Eles escolheram aqui o EPOC, o Dialog por causa do Darent, e o Dialog também por causa do Chemical Abstract. Eles fizeram mais um enfoque nessas três bases, tá? E encontraram aí um total de quase 2.000 depósitos. Então, antes eles acharam 2.500, mas tem muito lixo. Aí fizeram um refino através das melhores bases e ficaram com 1.900. Não muito diferente, né? Também para um ser humano só olhar isso, quase impossível, né? Não vai acabar naquele ano. Tem que fazer em um mês. E aí começaram a analisar a tecnologia. Qual foi o primeiro pedido de patente na área de biodiesel? 1937. E já tinha essa palavrinha biodiesel? Não tinha, não tinha. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1988, muitas décadas depois. Então é necessário ampliar a busca, né? E aí utiliza. O que é biodiesel? Biodiesel é a mistura de ésteres, monoalquílicos, de ácidos graxos. Isso a gente vai precisar fazer também. Se a gente está buscando célula fotovoltaica, né? Ou placa fotovoltaica, perdão. Placa fotovoltaica para busca. Se você botar o termo placa fotovoltaica, será que os primeiros pedidos de patente vinham com esse termo, placa fotovoltaica? Mesma coisa, mesma ideia. Então, a ideia, no primeiro momento, eles restringiram. No segundo momento, eles ampliaram a busca. Usaram termos em inglês, fat acid, que é ácido gorduroso, né? Éster, metil, tá, vários aqui para fazer a busca ficar ampliada. E aumentou para mais de 7.000 documentos, um total de 2.870 famílias de patentes. Lembrando que família de patentes é um depósito, o mesmo depósito sendo depositado em vários países diferentes, muda a língua, mas é a mesma coisa. Isso é a família, tá? Agora, como proceder com essa quantidade de dado absurda? Então, aí tem que restringir de novo.
vão fazer o refino. Aí eles usam tecnologias que existem, Vantage Point, Método Análise, Patent Lab 2, Aurica, Focus, e até o Access, tá? Que permite correlação de diversas variáveis diferentes, tá bom? São metodologias para refinar os dados. E aí tiveram que baixar todos os registros, indexar, fazer uma leitura dinâmica. É um processo herculano, com várias pessoas fazendo, até chegar numa estrutura de banco de dados, como vocês estão vendo aqui. A gente não vai precisar fazer isso, porque o caso deles é muito complexo, né? Todas as informações que eu estou passando estão no site do NPI também, tá, pessoal? Aí guarda tudo registrado, bonitinho. Você vê, 7.000 registros é muita coisa. Então, eles tiveram que avaliar as expressões mais contundentes, né, como produção de biodiesel, como composição de biodiesel, como máquinas de combustão usando biodiesel, e dizer o que a gente quer. A gente quer a produção? A gente quer a composição? A gente quer as máquinas que usam biodiesel? Para saber qual nicho ia trabalhar. E aí, tá vendo os nichos aqui? Ó, produção, composição, máquinas, matéria-prima. A gente também vai precisar fazer isso. Mas precisa separar esses documentos, né? E aí, uma vez que eles estão todos aqui, eles usaram Access, né? Você consegue. Foi tudo indexado. Aí eu tenho aqueles pedidos, tantos pedidos de produção de biodiesel. Aí foi o foco deles. E aí, eles utilizaram há um problema de uniformização dos dados. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o nome de um dos depositantes, que é o Instituto Francês de Petróleo, IFP, tá? Em azul. Porém, quando eles vão depositar, eles mudam o nome várias vezes, ó. Institut Français du Pétrole. Depois, Instituto Français du Pétrole. Lê. Depois, Institut du Pétrole. Então, assim, como é que você vai saber se é tudo a mesma coisa? Porque quem põe esses dados não é o INPI, é o próprio depositante. Isso dificulta muito a triagem, né? Isso acontece com a gente, também vai acontecer com a gente, tá? E aí a Darent faz um trabalho bacana, mas a gente não vai poder se aproveitar da Darent porque eles já fazem isso com a gente, né? É pago, a Darent é pago, então não interessa muito aqui. Aí depois da leitura, uniformização, eles conseguiram baixar bastante o número de documentos, tá? Eles focaram em alguns nichos e começaram a analisar. Aí fizeram várias análises, números de depósitos por ano. Isso aqui a gente pode fazer, é só escolher. Mas talvez não façamos, porque o nosso intuito é outro. Mas isso pode ser feito por qualquer um de vocês numa monografia. Avaliar quantos inventores no Brasil estão numa determinada área, quais são as principais classificações de uma determinada tecnologia. E, cara, tem monografia para tudo aqui, para tudo. Eu posso mostrar para vocês algumas monografias, sempre com êxito, sempre com 10, 9,5, porque é um trabalho muito legal e é um trabalho que é importante. Tá? E aí, enfim, fizeram tudo isso, fizeram alguns gráficos para definir o quanto que de biodiesel é importante, né? Quanto que é composição, quanto que é matéria-prima, quanto que é máquina, fizeram isso. E também fizeram a correlação entre os países que mais depositaram biodiesel no mundo. Olha lá, Estados Unidos, tá? Importantíssimo isso, mas a gente já sabe, né? Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, olha o Brasil onde é que está, frente a esses países. Olha a análise que a gente pode fazer com isso, não é verdade? Enfim. Outro, quantidade de depósitos por ano. Olha como é que subiu muita coisa em 2006. Bom, deu para perceber, né? Eu vou finalizar essa apresentação, que só vai estar faltando isso, que é falar do projeto SECOM e o que o projeto SECOM tem a ver com tudo isso que eu apresentei para vocês. Vou finalizar isso na próxima reunião, tá, pessoal? Não é legal dar continuidade se nem temos todos aqui, mas eu sei que o pessoal vai ver, mas fica aí para a próxima, tá? E aí vai ficar faltando só um pouquinho mesmo para eu mostrar para vocês o que a gente faz de legal usando todas essas informações que eu estou passando para vocês. Mais uma vez, está tudo sendo gravado, né? Fica tudo lá disponível para vocês no site. E gostaria de agradecer bastante aí a presença de todos. Um forte abraço. Até a próxima reunião. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Abração.